Olá, bom dia. Está no ar a edição de quarta-feira da Notícia de Frente. Hoje, 29, finzinho do mês de maio. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E vamos começar então esta quarta sabendo os destaques de vocês de hoje. Antero, vamos começar com você. Qual que vai ser seu destaque? Meu destaque é o seguinte, que a política foi vitoriosa. Vitoriosa no seguinte sentido. Por que é que teve a manifestação de domingo? Qual que era a pauta da equipe do Bolsonaro no domingo? Por que é que as pessoas saíram às ruas no domingo? Inicialmente o ato foi convocado para falar de fora Supremo Tribunal Federal e para fechamento do Congresso Nacional. Aí ficaram preocupados com essa pauta deletéria e mudaram a pauta. E qual que era a pauta? Apoio à reforma da Previdência, apoio ao pacote anticrime do Moro e para manter o COAF com o Sérgio Moro. Não era isso? Todo mundo foi às ruas para pedir isso. O Senado, a Câmara já aprovou, tirando o COAF do Sérgio Moro. Aí vai para o Senado. Como o nosso sistema é bicameral, o Senado pode mudar. Mas ontem, o presidente da República, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinaram uma carta, por escrito, para não dizer depois que não falaram, pedindo assim, olha, deixa o COAF mesmo no Ministério da Economia. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a Câmara estabeleceu como chantagem o seguinte, se o Senado mudar, vai ter que voltar para a Câmara. Voltando o projeto para a Câmara, não vai dar tempo de votar e serão recriados os 32 ministérios. Então, o COAF vai permanecer no Ministério da Economia. É isso. Certo, Lúcio. E o seu destaque? Meu destaque de hoje é para falar sobre os incentivos fiscais. Mais propriamente aí sobre o crescimento exagerado ao longo dos anos na concessão de incentivos fiscais aqui em Mato Grosso. Não faz muito tempo, foi divulgado aí um material pelo governo do estado fazendo uma comparação com o crescimento do ICMS e com o crescimento da folha de pagamento do funcionalismo. Agora, a comparação aqui é outra. A comparação aqui é o seguinte, é o crescimento do ICMS comparado com os incentivos fiscais aqui de Mato Grosso. E aí a comparação é um número aí interessante, para dizer o mínimo. Incentivo fiscal cresce 4 vezes mais que a arrecadação em Mato Grosso. Esse é o meu destaque de hoje. Agora, vou falar em incentivo fiscal que cresce 4 vezes mais. Eu estou investigando. Eu recebi uma informação gravíssima. Estou investigando, mas já chequei com uma autoridade do Estado. O Estado, quando eu digo, eu estou envolvendo todos os poderes. Não vou revelar a fonte, porque é fonte. A Amage não paga a FETAB, sabia? Quem? A Amage. Amage. E tem outras grandonas do agronegócio que não pagam FETAB. Os que pagam FETAB são os pequenininhos. Aqui a receita é feita ao contrário. Aqui cobra dos pobres, pobres entre aspas, mas cobra dos pobres e alivia a barra dos ricaços, dos barões. Os barões não pagam FETAB. Tem um negócio assim interessante. Denúncia grave. E dizem que está autorizado por lei. E eu já pedi para essa Assembleia estudar, porque eles estão investigando isso lá no incentivo fiscal. E eles não conseguem identificar isso no contrato. Mas está autorizado no contrato. E foi criado, sabe em que governo? O governo do Braga Imagem. Aí, para não ficar feio de dar só para a Imagem, deram para outras grandes também do negócio. E isso tudo me foi dito por um empresário.
que participou de uma reunião dos produtores e que cobrou isso do Pedro Jaci, que é o superintendente da margem, e cobrou isso também do Braulio Maggi. Escuta, é verdade que vocês não pagam o FETAB? Acho que foi uma gaguejação só e ninguém confirmou, nem desconfirmou nada, mas parece que é verdade, eles não pagam o FETAB. E tem alguma vírgula, entre vírgula ali e tal, no que eles se baseiam para não pagar o FETAB. Mas quando o produtor entrega a produção dele lá na trade, o produtor é retido o FETAB, não é? O produtor é retido, não é? Retido o FETAB. Ou seja, isso é apropriação indébita, né? Isso aí é um prejuízo de bilhões para o estado de Mato Grosso. E é o momento... Todo esse tempo aí, desde quando o Braulio é governador, sem pagar a FETAB. E é o momento de corrigir isso. E de recuperar, para atender os professores. Todo esse montante. Menos para Braulio, mais para os professores. Mais para os servidores, né, do servidores executivo como um todo. Como um todo. E olha só, o Antero falou o destaque dele, falando aí dessa união pelo COAF. Eu falo aqui de outra união. Vamos iniciar aqui com essa notícia de Brasília. Planalto, Congresso e STF combinam de assinar pacto em resposta a protestos. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou ontem que os presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário assinarão uma espécie de pacto com metas e intenções em respostas às reivindicações feitas durante as manifestações de rua no fim de semana. Em uma reunião promovida na manhã de ontem no Palácio da Alvorada, num texto inicial, foi discutido pelos presidentes Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia da Câmara, Davi Alcolumbre do Senado e José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Onyx, ele inclui, por exemplo, a aprovação da reforma previdenciária. O Brasil precisa de harmonia e entendimento entre todos os poderes de representação da sociedade, defendeu o Onyx. Os poderes têm de dialogar a favor do Brasil. Da reunião, consolida-se a ideia de que se formalize um pacto de entendimento, acrescentou o ministro-chefe da Casa Civil. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu para o relator da reforma da Previdência antecipar o voto. Antecipar o voto porque ele quer pautar, antes do dia 15 de junho, a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Ele quer deixar aprovada a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados antes de 15 de junho. Mostrando que... Isso significa que valeu a manifestação. Pois é, isso que eu ia falar, mostrando que antes a gente tinha feito uma análise, vocês fizeram essa análise de que essa manifestação do domingo ia mostrar e abrir caminhos, ou fechar caminhos. Abriu e muito. Está abrindo caminhos. Mas eu sempre tive a convicção, eu sempre disse isso aqui, que este não é o problema da Câmara dos Deputados, nem do Senado. A Câmara dos Deputados, ela defende a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia, que é economista, sabe que se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil quebra. E aí não é bom para ninguém. Não é bom para ele que mora no Rio de Janeiro, não é bom para nós que moramos em Mato Grosso. O que eles vão ter um pouco mais de dificuldade é de apoiar o pacote anticrime do Moro. Aí é que eu acho que vai precisar ter uma grande manifestação. O COAF também, ficando lá no Ministério da Economia, nada impede de ser feito um entendimento entre o Ministério da Economia para trabalhar junto com o Ministério da Justiça. Mas não deixa de ser um indicativo ruim dos políticos. Agora, vamos ver a hora que chegar na hora de votar o pacote anticrime. Esse pacote da Previdência, tomara que passe na Câmara no primeiro semestre, porque ninguém aguenta mais a economia brasileira também. Está difícil demais. Quer dizer, as empresas vão partir para a quebradeira. Pega o estado de Mato Grosso, 172 milhões a menos em 4 meses, 5 meses. É muito dinheiro. Vamos aqui para mais notícias. Para acabar com o sufoco de Janaína Riva, Eduardo Botelho mandou avisar que vai retornará à presidência da Assembleia no dia 3 de junho. A licença do democrata, que era de 120 dias, foi reduzida para 40. Botelho retorna ao cenário certamente com a disposição para fazer articulações políticas, principalmente aquelas voltadas para a disputa
eleitoral de 2020. Lembrando que Eduardo Botelho é cotado para disputar aqui em Cuiabá e também em Várzea Grande. E já falando de Várzea Grande, só complementando, falando que ontem nós falamos do Emanuelzinho, né, que é um nome cotado, mudou ali o título para Várzea Grande e pode ser aí um nome para disputar para a Prefeitura de Várzea Grande, já que ele foi o terceiro mais votado na cidade industrial. E ele falou, o deputado diz que foco é a Câmara, mas não descarta candidatura. O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, afirmou que não descarta a possibilidade de disputar a Prefeitura de Várzea Grande nas próximas eleições. Na última segunda-feira, o seu pai, o prefeito Emanuel Pinheiro, revelou que o político está em processo de transferência, já transferiu aí o título para o município vizinho. Então, ele falando aí que não descarta essa possibilidade. Olha, são duas coisas que preciso explicar. Uma, que domicílio eleitoral não significa que o cidadão tem que morar no município. Isso. Domicílio eleitoral significa que ele tem que ter o título. É o domicílio do título. É o título eleitoral que tem que ser de Várzea Grande. Ele transferindo o título para lá, ele pode continuar morando aqui com o pai, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e ainda assim pode ser candidato a prefeito de Várzea Grande. Ponto. Vira a página. O Emanuel, quando anunciou praticamente celebrando como se tivesse as bênçãos do senador Jaime Campos. E o senador Jaime Campos ontem desmentiu isso numa matéria muito aprofundada do jornal Gazeta. Falou, olha, ninguém conversou comigo. O Jaime reconhece que apoiou, reconhece que teve apoio, não distratou ninguém, mas falou que não há esse entendimento. E disse mais, ele nem do meu partido é. Ele nem do meu partido é. Dizendo claramente que o DEM vai procurar eleger alguém do DEM. E esse alguém do DEM está votando em boa hora Eduardo Botelho, se ele quiser ser lá em Várzea Grande. Ou se quiser ser aqui em Cuiabá. Está na hora de voltar mesmo Botelho. Lúcio? Não, é isso, a Antero já disse tudo. Já disse tudo. Olha, vamos chamar aqui uma matéria, depois a gente volta aí para as notícias locais. Você queria falar alguma coisa? Sobre um assunto que nós tratamos, aliás, esse assunto você que levantou ele ontem, que foi sobre as emissoras de rádio de Silval Barbosa. E de TV de Silval Barbosa. A primeira informação aqui é o seguinte, é de que Silval vira diretor de empresa e vai trabalhar 44 horas por semana. Ele vai trabalhar na Tupi Comunicações, que é uma empresa do grupo familiar dele, que fica aqui na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A empresa está em nome de familiares do ex-governador. E aí a outra informação aqui é a seguinte, de que ele divulgou uma nota, né, para rebater a informação que foi divulgada pela imprensa de que ele seria dono de 73 emissoras de rádio e TV no estado. Aí a nota começa da seguinte forma, é totalmente inverídica e, portanto, reprovável a afirmação de que a família Barbosa detém a astronômica quantidade de concessões. Aí a nota prossegue, que mantendo uma postura de boa-fé, a qual não foi adotada nas reportagens recentemente publicadas, com o nítido viés de atacar o colaborador, ou seja, o delator premiado. Aí esclarece que a família Barbosa atua no ramo de rádio e TV há décadas, muito antes de o colaborador tornar-se governador de Mato Grosso. Isso o Antero até tinha feito uma explanação sobre isso aqui na notícia de frente de ontem. Aí a nota prossegue, né, dizendo que todas as concessões foram devidamente declaradas às autoridades públicas quando da celebração do acordo de colaboração com a Justiça, pois se tratam de atividades lícitas. Eu só chamo a atenção o seguinte, a nota tem 5 tópicos. No primeiro, eles dizem o seguinte, de que é inverídica e reprovável a afirmação de que a família Barbosa detém a astronômica quantidade de concessões, que seriam 73.
Mas a gente lê a nota inteirinha, não fala. Quantas tem? Quantas tem? Mas, Lúcio, mas aí o erro maior é da imprensa, né? O erro maior é da imprensa, né? A nota é uma crítica clara à imprensa, né? A partir da Veja, né? Porque essa nota origina-se na Veja, né? É uma publicação feita pelo radar da Veja, né? E sem ouvir o outro lado. Quando você sofre uma acusação, se você desmente um fato importante da acusação, você desmentiu a acusação. Está desmentida e bem desmentida a acusação. Mas ele devia ter tido também a dignidade, né, de colocar na nota assim, olha, nós somos proprietários só de 20. Faltou isso. Faltou né? isso. Faltou Eu estou falando um 20 aqui, não sou eu que estou afirmando, não. É um número aleatório aqui, só como exemplo. Para dar o exemplo. Né? Daqui a pouco o senhor Barbosa dá nota aí vai contra mandar. mim. Alto lá, senhor Val, que eu respondo aí. Aí ele lembra ainda na nota aqui que quando ele se tornou governador, por fim, ele lembrou aqui, né? Por força do artigo 154 da Constituição Federal, deputados e senadores não devem firmar ou manter contrato com empresa concessionária de serviço público, razão pela qual, ao ingressar na vida política como deputado, o colaborador afastou-se das atividades as quais ficaram a cargo da família dele. Isso está na lei, né? Está na lei. Isso está na lei. Essa é o tipo da, assim, a lei, não tem aquela expressão popular, me engana que eu gosto, me dribla que eu gosto. Porque a lei já estabelece uma condição que o cidadão se afasta e sem nenhuma dificuldade de que algum parente toque em nome de toda a família, né? Olha, vamos falar de outra polêmica, confusão na chamada Casa dos Horrores. Eu volto a falar, os vereadores não gostam, né? Que quando a gente fala Casa dos Horrores, né, Lúcio? O Lúcio já se pegou várias vezes ali, os vereadores com cara feia no Jornal do Meio-Dia, porque foi falado Casa dos Horrores. Mas não tem como, a gente vai saber, né? Mais um motivo aí. Foi uma briga, uma polêmica, uma discussão que aconteceu durante a sessão ordinária lá na Câmara de Cuiabá ontem, e essa discussão acabou em agressão física. A discussão começou com o vereador Diego Guimarães, do PP, que disse que alguns vereadores eram puxa-saco da prefeitura ao falar de quando o Antenor Figueiredo, secretário da CEMOB, foi até a Casa de Leis. Renivaldo, o vereador do PSDB, pediu a palavra e daí começou uma confusão entre ele e o vereador do PSC, Abílio Júnior. Vamos ver aí o vídeo, porque teve até agressão física. Gostaria que fosse nominado esses puxa-sacos que o vereador Diego Guimarães disse aqui, que quando se vem secretário aqui, em vez de fazendo perguntas, ficam puxando o saco. Com certeza, para mim, não serve essa carapuça, não aceitaria que ele jogasse isso para mim, com certeza. Eu gostaria que ele ou respeita ou coloca nomes. Só isso. Tá? Isso aqui é o parlamento. Isso aqui não é a casinha da manjolha, não. Senhor presidente, acho que o vereador Renivaldo não acompanhou a discussão, mas está falando que o vereador quer Xavier. Nobres pares. Nobres pares. Que lastimável, né? Lastimável. Mas o Abílio a sociedade não merece uma cena como essa. O Abílio não agrediu. Falou, se quer bater, bate aqui e tal. Não, mas... o Renivaldo não agrediu. Foi Renivaldo. Foi Renivaldo. Vamos ver a imagem de novo, que eu não acho nem que é Renivaldo. Vamos ver a imagem de novo. Não parece o Renivaldo. Será que é o Renivaldo? Não foi. O Renivaldo fala que ele não ia vestir a carapuça. Não foi só um papel. Ele falando aí da questão do vereador Diego ter falado que alguns vereadores são puxa-saco. Beleza. Aí ele estava se defendendo. Essa carapuça não me serve, mas foi falar. Isso, então aí... assumiu sim. Então, a imagem lá, ela vai aparecer em câmera lenta. Daqui a pouquinho aparece ali. E aí ele foi até a mesa ali falar frente a frente com o Diego Guimarães, e o Abílio teria Não, o Abílio também... estava lá. Não, ele ofereceu a mão de novo. Aí foi quando o Abílio colocou o dedo e o vereador Renivaldo, a gente vê aí, Olha lá.
Os dois tapas. Foi os dois tapas, né? Isso aí tinha que vir com uma música. Não, um tapinha não dói. Não é possível, né? Um negócio desse. Para a Câmara serve essa musiquinha, né, Antero? Olha, serve, eu quero Não tem uma deputada federal do PT que dançou lá assim? Antes da gente repercutir Um pouquinho mais... antes da Não, mas prisão do Zé mas Dirceu? teve mais uma parte aí. Tem mais uma parte? Não, tem mais uma parte que não foi contada aí nessas imagens. Né? Que é o seguinte, que o vereador Renivaldo, segundo algumas informações, teria, Antero, olha só, o vereador Renivaldo Nascimento teria chamado o vereador Abílio Júnior para ir lá para fora. Ah, sim, foi. Para terminar tudo isso do lado de fora da Câmara. Teria chamado para vias de fato, que é a linguagem policial aí. Olha, já que tá podendo comprar arma, imagina num caso eles desse. podiam fazer melhor, né? Pega um 38 um 38 outro, faz duelo ao pôr do sol. Já marca 9 horas. Não, e só não acontece. A vida da imprensa, aí a imprensa fica de longe filmando, né? Daí faz um duelo ao pôr do sol. E só não luta acontece. limpa. E só não foram Ver lá para quem fora que atira melhor, porque quem que briga melhor, quem o que é vereador mais... Abílio não aceitou. Não foi essa é a informação que a gente tem. o vereador Essa Abílio briga não... só não terminou do lado de fora da Câmara porque um não aceitou. Ah, não teve briga, teve um tapinha. Não, mas é um desse tapinha que não dói. Eu vou ler Agora, aqui. Você vai ler uma nota pé, né? As duas notas. Uma informação. Depois disso, eu quero fazer uma observação. Só ler a resposta do vereador Renivaldo, do PSDB, e a resposta do vereador Abílio Júnior, do PSC. É o seguinte, vereador Renivaldo. Resposta, o vereador Renivaldo Nascimento disse por telefone que tinha pedido a palavra para responder uma acusação do vereador Diego Guimarães, mas foi provocado por Abílio Júnior, que teria respondido apontando o dedo no rosto de Renivaldo. Ainda segundo o vereador do PSDB, ele teria apenas tocado no dedo de Abílio para que ele abaixasse a mão. Renivaldo disse ainda que o vereador Abílio Júnior pode tomar qualquer providência e que ele está com a consciência tranquila. Já a resposta do vereador Abílio Júnior é a seguinte... o vereador Abílio Júnior argumentou que estava apenas alertando o colega de que a sessão estava sendo gravada quando foi agredido. O parlamentar disse ainda que não vai tomar qualquer medida contra Renivaldo e vai apenas aguardar que a população avalie a postura dele. E aí ele citou que tem 2020 chegando. Então, agora, aqui a assessora mandou pra gente. Episódios desse tipo, esse não é o primeiro, né, Antero? Esse não é o primeiro episódio que acontece lá na Câmara. Não é o primeiro. E por nada, né? E por nada. Aí é o seguinte, se não for tomada nenhuma providência, esses episódios vão continuar ocorrendo. Aí o que se coloca é o seguinte, a presidência da Câmara, a comissão de ética, não vai fazer nada? Vai deixar por isso mesmo? É esse o tipo de comportamento que os vereadores, os representantes da população vão continuar tendo lá, assumindo na Câmara de Cuiabá? Olha, não é, mas eu acho que vai fazer o quê num caso desse aí? Não precisa não... Mas é como o Lúcio falou, a comissão de ética esse tem tipo que... de atitude? Teria. Tem que tomar chamar uma postura, reunião, gente, falar, olha, da próxima vez eu vou dar uma advertência a você, fazer uma reunião interna. Vou cortar a porque verba isso aí não é bom para para a imagem da Câmara Municipal de Cuiabá. Aí não há presidente, porque o presidente Misael Galvão, eu fui vereador em Cuiabá. Eu tive a honra de ser vereador de Cuiabá. Eu acho que é muito importante ser vereador dessa metrópole, a cidade que eu nasci. Quer dizer, é muito importante ser vereador de Cuiabá. E aí, eu vejo um enorme esforço no Misael Galvão para melhorar essa questão da imagem da Câmara. Com os equívocos normais dele, os equívocos normais de outros vereadores. Atos como esse puxam para baixo a imagem da Câmara. Por isso que é preciso então, tomar uma medida interna. Tem que chamar os dois, mas chamá-los lá na sala da presidência e falar, pelo amor de Deus, que imagem que vocês querem transmitir da Câmara de Cuiabá. Primeiro que o vereador Renivaldo, se quiser rebater o argumento do vereador Diego, rebata com argumento. Sim. Rebata com argumento, não tem porquê ele ir lá e estabelecer uma disputa agressiva de palavras contra o vereador Diego. E eu
sinto assim, que o Abílio está mais sereno. Quem viu as imagens percebe isso. Que o Diego está mais sereno e que o Renival está muito nervosinho. Descompensado. Tá, porque ele assumiu uma briga dessa no momento em que a prefeitura já realizou a licitação, já colocou a licitação na rua. Ele, ao invés de ir lá como alguém que sempre defendeu o prefeito Emanuel Pinheiro e comemorar o fato que 20 anos depois Emanuel Pinheiro está defendendo a licitação, colocou a licitação na rua, o transporte coletivo vai melhorar, ao invés dele fazer um discurso propositivo, ele vai com essa picuinha que não leva a lugar nenhum para diminuir o tamanho da Câmara Municipal de Cuiabá. Quer dizer, eles não estão ajudando a melhorar a imagem da Câmara. E assim fica difícil não reconhecer que o apelido foi bem colocado. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, tomar aquele cafezinho da Anice, e na volta tem greve da educação aqui do estado de Mato Grosso. A gente já volta, não saia daí. Voltamos com a segunda parte do programa Notícias de Frente. Vamos saber quem são os nossos cúmplices que nos ajudam aí a fazer o programa, não é isso, Lúcio? É isso, Nayara. O radialista Beto Souza, Fátima do Santa Terezinha, o Cliston Filadelfo do Capão Grande, lá de Várzea Grande, Eva Cândida da Silva de Colniza, o Joaci de Barra do Bugres, o César de Poconé, o Edmar do Jardim Universitário, o João Rosa, lá do bairro Dom Aquino, aqui de Cuiabá, e o Leônidas, que é lá de Diamantino. Certo. E Antero, tem aí algumas mensagens para a gente? Olha, tem uma mensagem aqui do Adão de Santo Antônio. Ele manda mensagem aqui dizendo que gasta 2 bilhões de reais com deputado. E aí ele coloca cada coisa aqui que, assim, sinceramente, não é verdadeiro isso aqui. Salário 26.700, verba de gabinete 94.300. Não, eu acho que ele quis dizer que custa 94 mil, né? Deputado aqui de Mato Grosso. 2 bilhões. Salário de 26 mil, verba... Deputado ele colocou? Um deputado, é. 94.300, auxílio paletó 53.400, isso é mentira, espalhafatosa mentira. Eu não sei quem que falou para o senhor esses dados, combustível 5 mil, também mentira. Auxílio moradia 22 mil. Que auxílio moradia que é esse? 22 mil reais. Enfim, tem vários dados aqui que eu acho que passaram para ele enganado. Eu acho que novamente, a outra mensagem também é sobre isso. Vamos ver, a terceira mensagem aqui é o seguinte: criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar. Esse é alguém que já me esculhambou bastante aqui. Né? Hoje te elogia, Antero. A culpa é dos corruptos, do centrão ladrão e da esquerda maldita. Paulo Henrique. Paulo Henrique, o centrão é da direita. Né? Mas que ele colocou todo mundo no mesmo saco, é isso? É. Bom dia, meu nome é Carlos Neves, morador do bairro Jardim Florianópolis. Sobre a verba indenizatória, lembro aos senhores que o Parlamento mato-grossense, se não for o mais caro do país, é um dos mais caros. Não é o mais caro, é um dos mais caros. Fique tranquilo que tem coisa absurdamente pior por aí. Ave Maria, eu fui 3 vezes no meu Carlos Neves, hein? Agora vamos em outro aqui. Sai a família Campos. Isso aqui é sobre essa possibilidade de Emanuel ser prefeito de Cuiabá e Emanuelzinho ser prefeito de Várzea Grande. Sai a família Campos, entra a família Pinheiro. A corrupção nunca terá fim em Várzea Grande. Olha, eu acho essas agressões assim, ele
gratuitas e pelo sobrenome ao Emanuelzinho, que são assim... Emanuelzinho é começar a vida dele, tem 22 anos de idade. E, aliás, o pouco que fez na Câmara dos Deputados, fez de forma brilhante, votou pelo COAF com o Sérgio Moro. Enfim, eu acho que tem que avaliar com justiça esse garoto, até por causa do princípio da intranscendência criminosa. Não gostaria, sinceramente, não tolero... De responder por atos do pai ou de alguém da família. Eu deixo os meus defeitos só comigo. Não os transfira para os meus filhos. Eles não merecem isso. Olha só, e no terceiro dia de greve, os servidores da educação não têm muita perspectiva de terem as reivindicações atendidas. O governador Mauro Mendes falou sobre o assunto ontem e reafirmou não haver condições financeiras de atendê-los. Durante um evento realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o governador Mauro Mendes comentou sobre a greve dos servidores da educação que teve início na segunda-feira passada, dia 27. Ele não pareceu estar nem um pouco disposto a atender as reivindicações dos servidores que paralisaram por tempo indeterminado. O governador reiterou mais uma vez que, se atender às reivindicações destes profissionais da educação pública, o rombo do Estado, que já é grande, ficará muito maior e mais difícil de ser tampado. O governador falou também em intransigência dos servidores, falou que o diálogo está acontecendo. Eu perguntei para ele, inclusive, sobre um possível encontro com ele ou a secretária de Estado de Educação, secretária Marioneide, nos próximos dias com os servidores. Os servidores do Sintep reclamam muito sobre uma falta de diálogo com o Poder Executivo. O governador retrucou dizendo que nas últimas semanas aconteceram 2 encontros, mas que os servidores não querem diálogo, eles querem apenas que atendam o que eles estão pedindo. Semana passada houveram 2 reuniões. Nós estamos lá abertos para dialogar. Agora, ter diálogo significa o quê? Fazer o que se pede? Nós sentamos a semana passada na sexta-feira, na semana anterior sentamos com o sindicato, né? O que mais precisa fazer para demonstrar que estamos dialogando? Nós sentamos 2 semanas consecutivas, né? Representantes do governo, a secretária Marioneide, com o secretário Brasílio, secretário Marioneide, com o chefe da Casa Civil, e foi feito amplas, longas, horas e horas de discussão. O que mais precisa ser feito? Agora, não tem a menor condição hoje, lamentavelmente não tem. Eu pergunto, vocês cidadãos estão dispostos a pagar mais imposto para arrumar dinheiro para pagar esses 200 milhões de reais? Se nós fizermos uma pesquisa e a população dizer, não, governador, pode dar o aumento, né, e pode aumentar mais impostos em Mato Grosso. Eu tenho certeza que ninguém aguenta mais aumento da carga tributária no nosso estado. Os servidores da educação estão em greve por tempo indeterminado e outras categorias já vêm dizendo que também podem entrar nessa onda de paralisações. O Fórum Sindical vem falando já há alguns dias que pode aderir à paralisação e a principal reivindicação é o pagamento, cumprimento da RGA. Não é porque outras categorias estão falando que isso muda o jogo. Qual a diferença? Ué, mas e aí, vai resolver o problema? E quer que eu faça o quê? Que eu dê o aumento então por causa disso? Que crie um caos maior? Que aí depois vai vir mais greve? Aí eu dou alta. Não, a saída é fazer o que nós estamos fazendo. Tem outra? Ceder, porque quando o filho seu joga no chão e faz birrinha, né, você cede? Não, lamentavelmente, nesse momento nós temos uma dificuldade muito grande no Estado. Então, sim, eu tenho que falar a verdade. É o que eu estou fazendo. Não tem condição. Está lá os números abertos para todo mundo ver. Se alguém achar que tem dinheiro, senta lá do lado do Rogério Galo, né, pode sentar e ficar olhando lá todo dia a conta bancária. Tá? Não tem dinheiro. Vai dar aumento e pagar como depois? Apesar de o governador dizer que está atendendo, está recebendo pelo menos estes servidores grevistas, está tendo diálogo, está tendo conversa, ele também parece que está intransigente, que ele não quer discussão a respeito dessas reivindicações e que o diálogo aí em torno do que os servidores, em especial da educação, vêm pedindo, não vai ter resultado com paralisação.
Com a imagem de Valdir Moraes e apoio técnico de Jean Carlos, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. E temos aqui em mãos uma nota do Fórum Sindical sobre essa coletiva do governador Mauro Mendes, e o Fórum Sindical disse o seguinte, que se reuniu ontem para, junto ao Sintep, avaliar os primeiros dias da greve da educação básica. Foi debatido também as ameaças oriundas de pronunciamentos por parte do governo, que ao mesmo tempo diz que não vai cumprir com as leis vigentes com o Poder Executivo, mas que cortará o ponto e demitirá servidores efetivos. O Fórum Sindical entende que as ameaças do governo contradizem o discurso de campanha e tentam inibir a luta dos trabalhadores. O Fórum Sindical irá questionar nas esferas superiores o porquê do decreto governamental de calamidade ter caído por terra, mas se o governo continuar insistindo na contramão de despesas com dispensa de licitação com esse embasamento e também dessa forma não cumprindo com a legislação vigente. O Fórum Sindical diz ainda na nota, entende ainda que existe um conflito de interesses direto quando instituições como o Tribunal de Contas e o Ministério Público passam a emitir pareceres contrários ao cumprimento das leis vigentes com as categorias do Poder Executivo. O Judiciário está avalizando isso nas ações movidas nas instâncias por parte das categorias que só estão buscando o cumprimento das leis e Constituição estadual, mas que são negadas em caráter cautelar e liminar. E a Assembleia Legislativa que aprovou os projetos passa a se portar de forma omissa e silenciosa, conveniente e avalizando também desta forma o cerco se fechando contra os direitos previstos em leis vigentes. Trechos aí da nota do Fórum Sindical. E tem outros aspectos aqui também da nota, onde eles definem quais serão os encaminhamentos. Dizem que vão enviar uma comissão do Fórum Sindical para participação no ato público de recepção ao presidente Jair Bolsonaro e o governador Mauro Mendes no dia 5 de junho, lá em Barra do Garças. Um outro ponto aqui é de apoio com a participação das lideranças e categorias nas manifestações do dia 30/5 em defesa da aposentadoria e da educação. Convocação de assembleias gerais das categorias para participarem do ato público unificado à greve da educação no dia 10 de junho aqui em Cuiabá. E aí eles dizem também que vão deliberar em assembleias gerais a paralisação de 24 horas no dia 14 de junho em defesa da aposentadoria e da educação. E um outro ponto aqui é o seguinte: instalação de assembleias permanentes para deliberar, através destas, o indicativo de greve das demais categorias. E eles reafirmam que vão continuar lutando pelos direitos dos servidores. E antes... Parece que a nota foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né, Lúcio? Porque, ou me engano, ou nós estamos em maio de 2019, não é isso? Parece maio de 2017? Não, vê aí o que está escrito aí na última linha da... Em 2016, unidos saímos vitoriosos. Ah, ele está se remetendo a 2016. Isso. Que em 2016 eles fizeram a greve e foram vitoriosos isso. Na greve em 2016. Aquela grande... Mas aqui eles já confessam que eu acho que essa nota é uma confissão que é preciso... da inoportunidade da greve. Na verdade, assim, essa nota... Quando eles falam aqui na nota, aliás, uma recomendação aqui ao Sintep, por gentileza, contratem um jornalista. Se vão achar que é professor que está redigindo isso, e o texto é um primor de desconcordância. É o Fórum Sindical, a nota é do Fórum Sindical. Do Fórum, né? Foi debatida também as ameaças, não é? As ameaças foram debatidas. Foi debatida também as ameaças oriundas de pronunciamento por parte do governo. Ao mesmo tempo que não cumprirá com as leis vigentes do Poder Executivo, mas cortará o ponto e demitirá servidores efetivos. Isso aqui é um claro indicativo seguinte:
o governo, pela primeira vez, se o Pedro Táxi fizesse isso, o Pedro Táxi teria saído bem avaliado do governo. O governo, pela primeira vez, está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, não dando pedalada, e isso é motivo de preocupação para o Sintep, que gostaria de um Silval Barbosa aí, inconsequente, não, tudo bem, toma mais 5%, mais 10%, mais 7% de reajuste sem poder pagar, né? E lá na frente, eles falam que a categoria está vendo com surpresa Tribunal de Contas, Ministério Público, e confunde isso com o Poder Judiciário. Tribunal de Contas e Ministério Público não são Poder Judiciário, embora o Tribunal de Contas seja juiz de contas, ele possa julgar contas. E no final, eles confessam de que a greve vai terminar antes do dia 14 de junho. Por quê? Qual que é o item 5 no final que eles... Vai ter uma paralisação geral no dia 14. Deliberar nas Assembleias Gerais a paralisação de 24 horas no dia 14 em defesa da aposentadoria e da educação. Para juntar ao Sintep. O Fórum Sindical juntando, o entendimento é esse, né? O Fórum Sindical, outros servidores executivos juntando nessa paralisação no dia 14. A grande verdade, né, Nayara, é que eles sabem, e sabiam disso antes de redigir a nota, que se o Estado quiser atender, não pode atender. É isso. O Mauro Mendes quer atender. Ele não vai poder atender, é só isso, simples assim. E para a gente continuar nessa discussão, Lúcio e Antero, vamos agora assistir a entrevista do Jornal do Meio-Dia de ontem, que foi com o ex-sindicalista e agora deputado estadual pelo PROS, o João Batista, que falou sobre a RGA e essa possibilidade de paralisação de outras categorias aí também dos servidores do Executivo. Confira na entrevista. O senhor, como deputado, apoia o movimento, está do lado aí dos servidores da educação, porque vem um grande embate, né? De um lado, o governo do estado diz que tem pontos que não tem como ser negociados, do outro, os sindicalistas, os servidores da educação dizem que não abrem mão de algumas negociações, como a própria RGA, e que a greve é por tempo indeterminado. E no meio aí a sociedade também, né, deputado? Os alunos sem aula, os pais aí sem saber o que vai acontecer. Nayara, eu acho que é interessante que a gente possa também estar esclarecendo que esses profissionais da educação também fazem parte da sociedade. Né? As crianças que estão ali na escola também são filhos de professores. Então, de certa forma, os professores estão lutando por aquilo que é de direito deles. Outra coisa que eu faço sempre questão de deixar bem claro, o salário do trabalhador de serviço público ajuda a girar a economia dos municípios, né? E eu acredito que se o governador tiver um pouco mais de tato, conversar mais com as representações classistas, eu acredito que pode chegar no denominador comum e não haver prejuízo nem para os profissionais da educação e nem para os alunos. Deputado, ninguém questiona aí o direito de greve, que ele é legítimo. Agora, na hipótese aí do governo do Estado decidir acatar as reivindicações aí dos professores, não se corre o risco de se formar lá em frente ao Palácio Paiaguás uma fila indiana de reivindicações? Eu acredito que não, Lúcio, porque o que está sendo discutido aí não é uma categoria que está tentando negociar algo. É uma categoria que está apenas pedindo que cobre aquilo, que pague aquilo que já é lei. Né? É diferente de você ter uma categoria que aparece agora, vai lá no palácio e fala, olha, eu quero aumentar o meu salário. No caso da educação, por exemplo, isso aí já foi negociado, já é lei já. É apenas o cumprimento daquilo que está na lei, assim como é o RGA. É lei, apenas cumpre o que está na lei, já estava de bom tamanho já. E como o senhor avalia, como deputado e também, que já fez parte aí, né, é um servidor público, como o senhor avalia a atual postura do governador no que se diz respeito ao diálogo junto com os professores que estão em greve? Olha, Nayara, eu acho que todo empregador, independente de ser um governador, de ser o presidente dos poderes, porque logo, logo isso também vai surgir nos outros poderes. Só complementando, eu falo de toda a postura, até mesmo antes da paralisação. Então, eu acredito que a postura do governador ela tem que ser um pouco mais flexível. Tem que receber mais as representações classistas, porque muitas vezes, dependendo de como se mostra para esses profissionais, eles apresentam uma contraproposta. Acaba que o movimento acaba não acontecendo.
Mas o tratamento duro e rígido, muitas vezes, faz com que a própria categoria ela imagine que a única alternativa tem que ser radicalizar e partir para a greve. Foi entrevista com o deputado estadual pelo PROS, o João Batista. Ele mostrou claramente a posição. E vamos logo, então, para o destaque do Lúcio. Porque, Lúcio, dá para a gente comentar melhor durante seu destaque. Você fala justamente disso também, né? Unindo aí a posição dos deputados. Teve aí, a gente acabou de assistir aí a entrevista aí do deputado João Batista, concedida ontem ao Jornal do Meio-Dia, onde ele defende aí a greve dos professores, critica o posicionamento do governo e o governo também está preocupado com a greve. Por exemplo, o governador Mauro Mendes chamou os deputados ontem, lá no Palácio Paiaguás, para tratar sobre a greve, né? O governador reiterou que não tem dinheiro para pagar a revisão geral anual dos funcionários. Os deputados teriam aí o papel de mediadores entre o executivo e a categoria para que a paralisação chegue ao fim. Isso foi no final da manhã, início da tarde de ontem. Já na parte da tarde, mais para o final da tarde, teve uma reunião lá na Assembleia Legislativa do Colégio de Líderes, também para tratar dessa questão aí da greve dos professores. Certo, Lúcio. E uma estratégia, né? Ele chamando os deputados para que os deputados, ele sabe que agora nessa renovação na Assembleia tem muito deputado que já disse que apoia, independente, inclusive Janaína Riva, né? Disse que o apoio primeiro ao Fórum Sindical, aos servidores do Executivo. Mas a estratégia foi muito bem pensada, porque ele traz e mostra aí a atual situação do governo para conseguir também, vamos dizer, apoio dos deputados, né? Ele conseguir com que os deputados façam essa articulação, principalmente os que têm uma maior abertura junto com o Fórum Sindical. É uma estratégia que pode dar certo, diferente do que a gente viu em 2016, já que o Fórum citou aqui o ano de 2016 como um ano vitorioso depois de paralisações. É preciso lembrar também que o governador Mauro Mendes disse agora há pouco, na entrevista, de que o governo não está fechado ao diálogo com a categoria. Ele colocou isso. Aí ele lembrou o seguinte, olha, conversar não significa atender. Concordar. Né? Concordar. Não é isso? Quer dizer, atender às reivindicações da categoria. Pois é, e me parece que vai ter uma reunião, não é, do governo? Olha, o governo Mauro Mendes tem feito coisas extraordinárias que deveriam ser valorizados pelo Fórum Sindical. Eu não sei se vocês prestaram atenção no decreto da transparência. O governador Mauro Mendes autorizou o Ministério Público do Estado e delegados para acessarem de imediato os dados do Estado. Ou seja, os delegados das delegacias do meio ambiente, de crimes fazendários, da administração pública, o Ministério Público Estadual, além dos membros do CIRA, terão acesso imediato a qualquer informação do Estado que seja objeto de investigação. Ele assinou um decreto autorizando isso para essas autoridades. Essa é uma coisa, assim, a ser comemorada no aspecto democrático. Ou seja, o governador Mauro Mendes está agindo com extrema transparência. Mensalmente, ele tem divulgado aquela prestação de contas do governo. Quer dizer, se o governo fosse um governo fechado, estivesse ocultando números, a ponto do servidor não saber que esses números não permitem realmente dar aquilo que eles estão pedindo, tudo bem, a gente daria razão ao servidor, para abrir tudo e provar isso. Então, que os servidores coloquem os seus melhores quadros para dentro desta realidade proporem como é que o governo faz para cumprir com esses números. Quer dizer, como é que o governo paga o RGA sem ter dinheiro para pagar o RGA? Ou se tem, os números são esses. Provem aí que tem. Eu acho que o debate está muito circunscrito
as dificuldades de Mato Grosso. E as estratégias do governo? Eu pergunto isso porque ontem também a SEDUC divulgou os seguintes dados. A Secretaria de Educação de Mato Grosso divulgou um levantamento feito pela revista Nova Escola, especializada na área de educação, que mostra que o salário pago pelo Estado aos professores é o terceiro melhor do país. Além disso, informou que 93% do orçamento é gasto somente com o pagamento dos vencimentos dos servidores e que o reajuste vai tirar o dinheiro que mantém as escolas funcionando. Novamente, a SEDUC mostrando ali um discurso já do governador, que o levantamento mostrou que Mato Grosso paga R$ 4.350 aos profissionais para a jornada de 30 horas semanais. Na frente inicial. Na frente estão apenas 2 estados, Maranhão, que paga R$ 5.751, e Mato Grosso do Sul, R$ 5.553, mas possui regime de 40 horas semanais. Se Mato Grosso também possuísse o mesmo regime, proporcionalmente pagaria com o atual salário inicial R$ 5.799. Então trouxe aí o levantamento e também trouxe as despesas anuais com os salários do profissional da educação básica e trazendo aí toda essa despesa, 2013 e 2018, por exemplo. Em 2013, que é o primeiro ano aqui que eles fazem essa avaliação, tem a despesa de R$ 1.415.516.000 reais, 1 bilhão, perdão. E em 2018, 409 milhões. Então, tem aí todos esses dados e, mais uma vez, a SEDUC fazendo esse comparativo, né? Comparando o salário pago aqui no estado de Mato Grosso e disse ainda, só para título de informação, o piso do MEC é de R$ 2.557. Nós pagamos praticamente 1,5 vezes, pelo menos, o piso do Ministério da Educação. E o problema é que o Silval, lá atrás, atendeu essa lei da dobra e fez um governo assim inteiramente, né, queria inviabilizar os que viriam depois dele. Né? Só pode ser isso. Ou não fez conta para autorizar tudo isso. E o governo do Estado agora chegou no momento em que não aguenta pagar, é simples assim. O que o Estado arrecada não aguenta pagar. O Estado está arrecadando no último mês, parece que foram 76 milhões o déficit, né? Do último mês foi 76 milhões o déficit. Então o Estado está gastando mais 76 milhões por mês do que arrecada. Como é que vai dar aumento numa situação como essa? Não é para a educação não, para nenhuma categoria. Eu defendo que a primeira categoria a receber aumento, quando tudo se normalizar, seja a educação. Vamos para o seu destaque, Lúcio? E o meu destaque é um assunto que tem tudo a ver com esse debate aqui de reivindicação por reajuste, né? A crise financeira do Estado. O meu destaque é para dizer o seguinte: o incentivo fiscal cresceu 4 vezes mais do que a arrecadação de Mato Grosso. E esse levantamento aqui é da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, a FENAFISCO, e mostra que os incentivos fiscais em Mato Grosso cresceram 4 vezes mais que a arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em 6 anos. Aí a comparação é a seguinte: de 2012 a 2018, deve ser aqui, Antero, o crescimento real, já descontada aí a inflação. De 2012 a 2018, o Estado aumentou em 28% a arrecadação do ICMS. Mas as renúncias fiscais tiveram um aumento de 139%. Quer dizer, é um assunto aqui que merece toda a atenção do governo. O governo já avisou e já até tem um prazo mais ou menos definido para começar a tratar dessa questão dos incentivos. Teve uma reunião na semana passada, lá na Federação das Indústrias, e já deve ter avisado que vai ter uma tesoura nos incentivos fiscais. E aí esse levantamento aqui, ele também detalha o seguinte:
Nesse período aí, de 2012 a 2018, a arrecadação no Estado sai de 9,4 para 12 bilhões de reais. Já os incentivos fiscais, que eram de 1 bilhão e 400 milhões, fecharam no ano passado com 3 bilhões e 500 milhões de reais. E os incentivos foram maiores que os valores previstos na lei orçamentária de 2018. Para a saúde, que foi de 1 bilhão e 800, maior do que a educação, de 3.300, e maior do que o orçamento da segurança pública, de 3 bilhões de reais. Agora, um outro dado aqui é assustador. A realidade em Mato Grosso, que foi mostrada pela Controladoria Geral do Estado, é bem diferente. Entre 2012 e 2017, o PRODEIC, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, ofereceu 7 bilhões e 100 milhões de reais de incentivos. E, em contrapartida, foram gerados apenas 468 empregos. É muito dinheiro para pouco retorno. É muito dinheiro para não entrar nos cofres públicos. É muito dinheiro público, porque a receita que o Estado abriu mão dela, para quem pode pagar e não quer pagar. O pior de tudo isso é saber que, se for feito um detalhamento disso, vão fatiar esse incentivo para quem quer dado, é para os ricos. Não é para os ricos, não, é para os ricaços. O comércio, que é quem mais gera emprego aí, recebe muito pouco ou quase nada disso. Quem recebe o tufo é exatamente a turma que não precisa disso, Lúcio. Então, uma das soluções do Estado, isso deve mobilizar os sindicatos dos trabalhadores do ensino público. Isso deve mobilizar o movimento sindical, de exigir menos renúncia fiscal para que seja cumprido mais rapidamente as obrigações com os trabalhadores de Mato Grosso. Não é possível que a gente vai querer entender que o problema do Estado seja o funcionário público. Não é. O problema do Estado são esses desvios assim de finalidade. E o levantamento do FENAFISCO, a reportagem aqui conclui dizendo o seguinte: um dos pontos que o levantamento da FENAFISCO mostrou é que os gastos tributários são pouco transparentes, pois cada ente federativo tem a sua base de dados e não existe nenhum sistema unificado que reúna os tributos arrecadados. Isso a FENAFISCO, ela fala aqui em termos de país, não é? Agora, eu chamo a atenção para que essa fiscalização em cima de quem recebe o incentivo e não deveria estar recebendo, eu chamo a atenção para uma informação que o Antero divulgou há poucos instantes, que é esse decreto assinado pelo governo do Estado e o Ministério Público, que vai abrir os dados em tempo real para facilitar as investigações contra a corrupção. Se encaixa perfeitamente nessa questão dos incentivos fiscais, naquilo que está sendo feito de forma equivocada e que pode e deve ser corrigido e com a maior urgência possível. E nesse contexto também é importante o andamento da CPI, né, na Assembleia Legislativa a retomada. A retomada. Retomada. Retomada que ficou ou a CPI já foi... Não, a última notícia que a gente tinha é que estavam atrás de técnicos para dar continuidade à CPI. Uma CPI que começou quente, com depoimentos importantes, né, e chamadas importantes aí, chamada até do Legislativo, para o Legislativo se movimentar e buscar aí criar leis que impeçam esse tipo de injustiça, mas, infelizmente, estagnou. E aí esse decreto, ele determina que o Ministério Público e os demais órgãos de controle tenham acesso de forma imediata a todo e qualquer processo, desde que haja um procedimento de investigação aberto.
E aí o chefe aí do Ministério Público, José Antônio Borges, ele destaca o seguinte, de que é praticamente impossível que haja um controle do governador ou dos secretários de Estado de toda a máquina administrativa. E ele conclui dizendo o seguinte, por isso é necessária a transparência dessas informações até para ajudarmos a administração para que haja uma boa governança dos recursos públicos. No caso dos incentivos, tem muito dinheiro indo pelo ralo. E aí é o seguinte, são milhões e milhões de reais. Isso é bom, Lúcio, pelo seguinte, porque as pessoas que estão na máquina pública vão perceber que, olha, agora não é só o secretário que tem o dever de vigiar. Não é só o governador que está vigiando, porque realmente o Estado é muito grande. E a partir do momento que isso é compartilhado para as delegacias e membros do Ministério Público e órgãos de controle também terem acesso, esses órgãos de controle, essas delegacias e esses membros do Ministério Público podem perfeitamente alertar o governo. Então é evidente que quem pensa em fazer coisa errada vai pensar 10 vezes em tentar fazer coisa errada na atual administração, com toda essa abertura no decreto da transparência assinado pelo governador Mauro Mendes. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta, a gente continua aqui com a Notícia de Frente, tem o destaque do Antero, vamos falar do COAF. Voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. Vamos aqui chamar uma matéria. Olha só, Cuiabá cedia até sexta-feira um grande evento nacional para debater as fraudes fiscais no Brasil. O governo do estado, anfitrião do evento, apresentou algumas medidas de combate à sonegação que vêm sendo adotadas no estado. Confira. O 10º Encontro Nacional de Inteligência Fiscal, que acontece em Cuiabá, teve como tema o combate às fraudes fiscais estruturadas na era da informação. Isso porque o objetivo é debater as maneiras como as organizações criminosas utilizam a tecnologia de informação e comunicação para operacionalizar fraudes fiscais. Aliás, é justamente assim como a Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, encara aquelas empresas fraudulentas, como organizações criminosas, pois se aproximam no modus operandi. No evento que segue até o dia 31 de maio, representantes das unidades de inteligência fiscal dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal se reúnem para compartilharem cases de sucesso e definirem políticas de combate à fraude e sonegação fiscal. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso não tem como mensurar exatamente o quanto não arrecada por conta dessas práticas ilegais. E, como eu disse, são encaradas essas empresas fraudulentas como organizações criminosas. Porém, o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, fez uma apresentação das medidas que o Executivo Estadual vem tomando para o combate à sonegação e a fraude fiscal aqui em Mato Grosso. Uma delas é a intensificação dos trabalhos de inteligência fiscal dentro da Superintendência de Controle e Monitoramento. A outra é a parceria com a Secretaria de Segurança Pública através do Batalhão Fazendário. Assim como o crime se organiza cada vez mais e se utiliza de tecnologia e de novas estratégias, nós também, o Estado brasileiro e os estados da Federação estão preparados para combatê-la. Esse evento é exatamente um momento de reflexão anual em que todos os estados e os técnicos discutem estratégias que deram certo nos seus estados para que sejam compartilhados com os demais estados brasileiros. A Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso está investindo muito, nós temos um núcleo de inteligência fiscal. Essa será uma das grandes prioridades da nossa administração nos próximos meses, nos próximos anos, para que nós possamos melhorar a eficiência do nosso sistema de arrecadação, fazer com que as pessoas possam pagar corretamente e, com isso, quem sabe um dia até diminuir a tributação a partir do momento que mais pessoas possam pagar. O grande objetivo desse núcleo é combater fraudes fiscais no estado de Mato Grosso. Nós temos a Delegacia Fazendária, que trabalha muito forte
ligada ao sistema de fazenda no Estado, evitando fraude, evitando corrupção. E o que nós estamos fazendo aqui, essa parceria entre as inteligências de Estado, de Fazenda e as inteligências de segurança pública. Cada um mostrando o seu conhecimento, a sua experiência, para que a gente utilize as ferramentas de melhor forma possível. Com imagem de Valdeir Moraes e apoio técnico de Jean Carlos, Patrícia Helena Dorileu para o A Notícia de Frente. E o governo vem investindo, não é o primeiro grande evento de ajuste fiscal, teve um bem grande, né, do Tribunal de Contas, na verdade, não é isso, Antero, que trouxe aí o ex-governador do Espírito Santo, um estado que conseguiu, que é exemplo aí para todos os estados brasileiros, que conseguiu fazer o ajuste fiscal. E é isso, é esse modelo que Mato Grosso quer seguir. Eu acho que o governador vai investir muito na Secretaria de Fazenda, até porque uma das fórmulas que o Estado possui só tem duas, é conter despesas e aumentar a receita. E para aumentar a receita, o ideal é fazer isso que o Mauro Mendes tem dito, é aumentar a receita sem aumentar impostos, é aumentar a receita aumentando a base de cálculo, ou seja, aumentando o número de pessoas que pagam. Né? E intensificando a fiscalização. E intensificando a fiscalização. É isso, é simples. Né? E o governador está investindo nisso tecnologicamente. Hoje, com o apoio da área digital, é muito mais rápido você detectar as fraudes que estão sendo organizadas pelo lado de lá, pelo lado do crime organizado. E falar em crime organizado, o secretário Alexandre Bustamante, secretário de Segurança, ele destacou que só em 2018, o crime organizado foi responsável por 63 mil mortes por homicídio. E aí a gente falava que também em tecnologia. E o secretário Bustamante disse o seguinte, que ações como o uso de drones estão sendo implementadas em conjunto com a Secretaria de Fazenda para otimizar a fiscalização, não só na fronteira, como também em outras áreas aqui de Mato Grosso. Vai supervisionar festa de peão, o trânsito de caminhões e cargas nas rodovias, o Pantanal e também a extração de madeira nas florestas. Certo, vamos falar agora da cadeira dos sonhos. Todo mundo sabe qual que é essa cadeira disputada, né? Um paraíso, como disse até o Lúcio durante um dos artigos dele no Jornal do Meio-Dia, nos editoriais dele. Olha só, a cadeira vaga ali do TCE, projeto que proíbe indicação de políticos com mandato ao TCE, avança na Assembleia. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia deve apreciar o projeto de emenda constitucional número 6 de 2019, de autoria da deputada estadual Janaína Riva, que altera dispositivos da Constituição de Mato Grosso, visando estabelecer critérios para o ingresso ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e da outras providências, inclusive aí não podendo uma indicação de deputado com mandato. É um avanço. Tomara que dê certo, porque a gente sabe aí... Eu acho assim, tem político com mandato que merece e tem políticos sem mandato que não merecem. As duas coisas são... Na verdade, não deveria ter indicação política, deveriam entrar ali técnicos e por mérito. Ou então que se fizesse concurso público. Sim, né? Concurso público. Que é mérito. O mérito. Isso mas aí não depende da Janaína, depende de nível federal. O que a Janaína quer mudar é estabelecer aqui uma proibição de que não pode entrar ninguém com mandato. O projeto, na minha opinião, é revolucionário, partindo de onde parte. Quem é que imaginava que a deputada Janaína iria propor um projeto proibindo político com mandato de assumir o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso? Então, essa emenda constitucional tem que aprovar isso pela maioria dos membros da Assembleia Legislativa, é um grande desafio para o Poder Legislativo. E eu acho que o Poder Legislativo devia aprovar. Primeiro porque não fica naquela possibilidade, Lúcio, de estar reivindicando
apenas em causa própria. Eu também penso, Antero, que igual a você, de que o Poder Legislativo deveria aprovar. Agora, eu quero ver o dia que isso vai ser aprovado. Pois é, mas... É difícil, hein? É difícil, mas era difícil imaginar que uma ideia dessa, que um projeto desse, fosse nascer da deputada Janaína Riva. Né? Era difícil imaginar. Se isso aí nasce do Ulisses Moraes, compreensível, né? Do MBL. Que, aliás, eu acho que ele devia subir à tribuna, ter humildade, pedir à deputada Janaína para deixar assinar junto com ela o projeto. E outros deputados também atuarem nesse sentido. Olha, Lúcio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Talvez aprove. Embora eu também não acredite. Embora eu também tenha as minhas reticências, até porque, muito provavelmente, a Assembleia pode indicar 2 nomes. O nome da vaga do Sérgio Ricardo e o outro nome que couber à Assembleia Legislativa. E há uma conversa entre os deputados que os nomes sairão do parlamento. E a deputada Janaína Riva está colocando o seguinte, que a Assembleia indica, mas que os nomes não sejam do parlamento. Eu sinceramente acho que é uma ideia extraordinária. Melhor seria se fosse a ideia aqui colocada da meritocracia, né? Da Nayara. Mas, não sendo a meritocracia, isso aí melhora um pouco o acesso ao Tribunal de Contas. Eu só disse que é difícil aprovar pelo seguinte, porque de todas, e eu acredito que aí não tem nenhuma exceção, de todas as vagas do Tribunal de Contas que cabiam à Assembleia Legislativa indicar, todas foram preenchidas por deputados, não é isso? É isso. Todas elas. Alencar, Bozai e agora Guilherme Maluf. As últimas 3. Olha só, agora vamos para uma notícia nacional rapidinho antes do seu comentário, Antero. O juiz bloqueia 128 milhões de Aécio acusado de receber propina. O juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, ordenou o bloqueio de até 128 milhões de Aécio Neves no âmbito das investigações em torno das supostas propinas do grupo JIF, informa Fausto Macedo. Segundo a decisão, esse seria o valor das vantagens indevidas que o deputado federal tucano teria recebido para si em nome de outros investigados. A decisão também atinge os ex-deputados Cristiane Brasil e Bendito Gama, ambos do PTB, que sofreram bloqueio de até 20 milhões cada um. Aécio e os outros são citados vêm negando acusações de corrupção. E, Nayara, só queria fazer aqui vou chamar de correção, não é? Sim. Não chega nem a ser uma retificação. Ou melhor, é um complemento. Agora há pouco eu falei aqui sobre algumas declarações do secretário de Segurança, Alexandre Bustamante. Eu só esqueci de falar o seguinte, que essas declarações ele deu ao jornalista Antero Paz de Barros, lá na Rádio Capital. É isso, não foi, Antero? Foi. Ele deu a entrevista ontem. Antero, vamos para o seu destaque. Olha, meu destaque é o seguinte, é quase inacreditável o que aconteceu. Porque assim, o povo foi às ruas para apoiar o Bolsonaro no domingo. Claramente, a manifestação popular de domingo era para apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Era uma manifestação de apoio ao Bolsonaro e para apoiar o Paulo Guedes na reforma da Previdência e para apoiar o Sérgio Moro no pacote anticrime e também no COAF ser devolvido para Sérgio Moro. Surpreendentemente, o que acontece aqui? O presidente do Senado exigiu que o presidente Jair Bolsonaro, vejam bem o que aconteceu, porque o Senado iria colocar em votação uma emenda do senador Álvaro Dias, porque a Câmara aprovou o projeto tirando o COAF do Ministério da Justiça e transferindo para o Ministério da Economia.
Então, o projeto que chega para votar no Senado é o projeto do COAF do Ministério da Fazenda. E o Álvaro Dias fez uma emenda devolvendo o COAF para o Ministério da Justiça, do Sérgio Moro. E essa emenda tinha grande possibilidade de passar no Senado. E ontem o governo se desdobrou para impedir a emenda de passar no Senado. A que ponto chegamos? Veja como é a vida. O governo que mandou o projeto, o governo que queria o COAF com o Sérgio Moro, agora o governo está lutando para que o Senado mantenha no Ministério da Economia. Por que isso? Porque os deputados federais avisaram o presidente Bolsonaro que se o Senado mudar, não dá tempo da Câmara dos Deputados votar a mudança do Senado. E, sendo assim, toda a reforma administrativa do Bolsonaro cairia. Seriam recriados e nós voltaríamos a ter 32 ministérios. Seriam recriados 12 ministérios. Diante disso, para não ficar com desgaste para o Senado de votar contra o Sérgio Moro, o presidente do Senado pediu e recebeu uma carta do presidente Bolsonaro, segundo a imprensa nacional, segundo o site UOL, segundo o site O Antagonista. Recebeu uma carta do presidente Bolsonaro dizendo que, diante de toda a questão da reforma administrativa e tal, então é melhor aprovar o projeto como saiu da Câmara dos Deputados. Vírgula. Ou seja, sem a ida do COAF para o Ministério da Justiça. Ponto. Paulo Guedes também teve que mandar a carta. Olha, eu gostaria que ficasse no Ministério da Fazenda. Vai ficar no Ministério da Fazenda. E exigiram até do Sérgio Moro. Foi negativo. Nós queremos que o Sérgio Moro também mande a carta falando que em nome da reforma administrativa, então que fique assim. E o Sérgio Moro teve que mandar. Ou seja, é a política, né? A população foi traída por Bolsonaro, porque o povo foi às ruas numa agenda combinadinha com o Bolsonaro para exigir o COAF no Ministério da Justiça. Eu acho que venceu a real política. Sérgio Moro, Bolsonaro e Paulo Guedes, na minha opinião, agiram corretamente ao aceitar a continuidade do COAF lá no Ministério da Economia. Porque entre perder o COAF e perder toda a reforma, é melhor perder só o COAF dentro do Ministério da Justiça, embora o COAF continue no governo. E mesmo no Ministério da Economia, mesmo no Ministério da Fazenda, o Moro pode ir lá e dar uma mãozinha. Mas foi uma vitória da política. A política colocou o Jair Bolsonaro para assinar a carta que os políticos queriam. O Senado, portanto, está votando assim porque o presidente Jair Bolsonaro pediu. E já havia pedido através do seu ministro da Casa Civil lá na Câmara dos Deputados. O Centrão ganhou a batalha. O Centrão ganhou. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é que a manifestação, por outro lado, foi contemplada porque o deputado Rodrigo Maia pediu para o relator da reforma da Previdência antecipar o voto da relatoria para o dia 15 de junho. Ele quer votar até o dia 15 de junho na comissão, para dar tempo de votar até 30 de junho em plenário e matar a reforma da Previdência antes do recesso parlamentar. O que seria uma grande vitória do Brasil e uma grande vitória política do governo Bolsonaro. É isso. Certo, e com o destaque do Antero, a gente encerra esta edição hoje da Notícia de Frente. Lúcio, muito obrigada. Bom dia. Antero, obrigada. Você que também vai agradecer, né? Bom dia, obrigada. Obrigada a você também. Fique agora com o Jornal da Manhã.